Shalom, shalom, shalom. Como vocês estão? Que a benevolência do nosso Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Se contra ti projetarem o mal, armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não serão atingidos. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Este canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai e o de Vavre na pronuncial do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho. Ele também diz na sua palavra que todo aquele que foi encontrando, invocando Yahshua serão salvos. Aleluia, né? Então, pelo nome de Yahshua Mashiach, nós somos lavados, remidos e perdoados. O Pai e o Filho é educatíssimo. Ele não vai te obrigar a servi-lo e nem aceitá-lo, né? Mas vai estar sobre o seu coração. Eis que ele bate. A porta, se você abrir e permitir que ele adentre o seu coração, se você permitir que ele adentre a sua casa, a sua vida, ele vai entrar, vai fazer morada, vai fazer o extraordinário, porque ele é o Rei dos Reis, o Criador que criou céus e terra pela palavra. Ele diz: haja luz, e ouve. A ele todo louvor, toda adoração. Aleluia. Que a sua palavra venha nutrir em nós, enraizar dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos. Que ele venha fazer o sobrenatural. Venha libertar, curar, salvar, limpar, purificar. Assim seja, queridos. Assim conforme está a palavra, que ele venha ministrar nos nossos corações através de Yahshua Mashiach nesse dia, para a glória e exaltação do seu nome. Que ele venha ministrar, usa minha boca, Pai, que eu venha falar somente, exclusivamente aquilo que é da tua vontade. Não permita que eu peca contra ti, que eu venha pecar diante de ti. Coloque um tampão na minha boca, se não for para falar, se for para mim falar algum tipo de blasfêmia, tampe a minha boca, não permita que eu fale. Sabe, queridos, bora lá meditar, vamos já começar a falar do Criador, porque hoje é dia de nós repreendermos o maligno. Vamos repreender os ataques, vamos repreender o espírito invejoso, o espírito de cobiça, vamos repreender os espíritos que vêm para sugar a nossa energia, sugar a presença do Criador, sugar a sua luz, sugar a sua proteção, né? Você sabe que o mal, ele fica ao nosso redor e de redor tentando nos sugar a nossa fé, sugar a nossa energia, sugar a nossa vida, sugar a nossa paz de espírito. Mas está repreendido e neutralizado o nome de Yahshua Mashiach. No livro de Lucas, querido, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Certo dia, né, Yahshua estava orando em um determinado lugar, e tendo ele terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Salvador, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Aí ele lhe disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe o que significa isso? Que o nome do Criador é santificado, é santo. E que através do nome dele, nós recebemos refrigério, nós recebemos a grandeza, nós recebemos livramento, nós recebemos proteção, nós recebemos abundância, nós recebemos provisões, nós recebemos inteligência, sabedoria, discernimento, percepção. Através do nome dele, nós recebemos luz, nós recebemos força, nós recebemos fé, nós recebemos dons, nós recebemos Yahshua Mashiach. E que todo aquele que nele crê, o que o Pai diz? Se você crê no meu filho, não for rebelde, fazer tudo o que ele mandar, eu próprio serei adversário de tudo aquilo que se opor a você. Então, queridos, isso significa que tudo aquilo que levanta contra você, não está levantando contra você. Você tem que ter consciência disso. A partir do momento que você aceita Yahshua, aquilo que levanta contra a sua vida não está levantando exclusivamente contra a sua vida. Até porque a sua vida não teria significância diante do maligno. O problema com o maligno é invejoso. Ele tentou tomar o trono do próprio Criador. E aqueles que ele vê clamando Yahshua,
maligno quer tirar essas pessoas da presença do Criador, quer fazer com que essas pessoas não clamem pelo nome dele, nem invoquem o nome dele, porque sabe que quando você invocar Yahshua Mashiach, o inferno vai se derreter como cera. Eita glória! Então, Yahshua diz: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, quantas pessoas ainda blasfemam o nome do Criador? Quantas pessoas ainda zombam do nome do Criador, sem saber que o nome dele é santo? Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou seja, não preocupeis com o amanhã, preocupeis com hoje. Para que ficar ansioso pela manhã? Vive hoje, um dia por vez. Então, querido, a Bíblia ela nos ensina a viver um dia por vez, um problema por vez. Vamos resolver uma coisa por vez. Mas por que nós, quanto seres humanos, quer fazer com que a preocupação com o amanhã, a preocupação com circunstâncias adversas, faz com que nós perdemos o nosso presente, o nosso hoje? Por isso que muitos estão se perdendo na avareza, na cobiça, na inveja, na prepotência, na mentira, na promiscuidade, no pecado, na mentira. Porque acredita que vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de falsidade, enganando as pessoas, para mostrar na sociedade que são pessoas de índoles, pessoas de bom caráter, só que tem uma vida dupla. Só que vive vidas que por trás dos bastidores são totalmente diferentes do que elas apresentam nas fotos, do que elas mostram nas fotografias. Entende, querido? Então, não somente isso, ele diz, continuou: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Diga ao fraco que eu sou forte, até na nossa fraqueza e alma nos ressalta. Por isso nós temos que, para que nós não tornamos santos, através do nome do Criador, nós temos que liberar perdão. Mesmo aquelas pessoas que, aos olhos humanos, não deveriam ser perdoadas. Mas se você não perdoar, como é que você vai receber o perdão do Pai? E se você ficar com mágoa, rancor de pessoas no seu coração, você vai ficar com algo do maligno sobre a sua vida. Você está com brechas abertas que o maligno pode encontrar vantagem sobre a sua vida para te atacar. Por isso nós devemos perdoar os pecados das pessoas, pedir ao Criador que perdoe os nossos pecados e que não venha deixar a gente cair em tentação, porque nós somos seres humanos, somos vulneráveis a cair. Nós somos pecadores. Nós rejeitamos o pecado, mas somos pecadores. Por isso nós temos que pedir: Pai, perdoe os meus pecados. Não permita que eu e minha casa venhamos a cair em tentação, porque somos de carne e osso, somos pecadores. Então, ele deixa esses exemplos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Levantar pela manhã, agradecer pela dádiva de estar acordado, agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pelo alimento de cada dia, fechando todas as brechas. Sendo assim, nós estamos nos blindando contra o maligno, para que ele não ache algo que venha se opor a nós, que venha fazer com que a gente venha perecer. Quando você fecha as brechas, você está se blindando. Você se blindou. Ó, querido, eu coloquei um louvor no fundo por causa de barulhos externos, carros, estranhos, música. Tem muitos barulhos ao meu redor. Liguei lá no fundo um louvor para que venha tentar tampar os barulhos externos, tá? Por isso que tá com um louvor. Então, nós temos que fechar todas as brechas para que nós possamos nos blindar contra o maligno, para que ele não ache algo em nós para que venha nos atacar. Então,
para que nós venhamos repreender o maligno, venha repreender a malignidade do diabo sobre as nossas vidas, que ele pode usar pessoas. Você tem que usar alguns versículos bíblicos e você guardar isso dentro do seu coração. No Salmo 27 fala assim: o Criador é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Criador é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, inimigos, se chegarem contra mim para me comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então, quando os meus adversários, inimigos, tem outras versões que falam, chegaram contra mim para me prejudicar, né, para fazer alguma malignidade, eles tropeçaram no caminhar e caíram. É isso que acontece. Então, tenha consciência disso, que Al é sua luz, que através de Al é sua salvação. Que você não deve temer o homem, que você tem que ter temor ao Criador, que isso é ser sabedoria verdadeiramente, que Al é a sua força, é a nossa força, é a minha força, e de quem nós recearemos. E que quando os malvados, aquelas pessoas que são utilizadas pelo maligno, que se tornam nossos adversários inimigos, espiritualmente falando, que eles estão sendo usados pelo maligno, quando elas chegarem para nos prejudicar, elas irão tropeçar e cair antes que chegue até nós. Não esqueça, vou fazer uma analogia aqui com Daniel. O Criador, ele poderia impedir que Daniel não fosse jogado na cova dos leões. Mas o Criador permitiu que ele fosse até a cova dos leões. Mas ali dentro da cova, ele colocou um anjo que fechou a boca dos leões e dano algum aconteceu com Daniel. Ao contrário daqueles que armaram contra Daniel, bem ele não foi jogado na cova com seus familiares, os leões já tinham estrangulado, estragado todos eles, comido todos eles. Então, o Criador, ele odeia injustiça. Se você quer receber proteção dele contra o mal, seja justo, deseje o bem, pratique o bem, seja justo, faça a justiça. Mesmo que muitas vezes você vai se prejudicar, mas faça e pratique a justiça. Que sendo assim, você tem um passo à frente de toda malignidade contra a sua vida. No livro de João, 1 João 5, 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Al não pereça, mas Al protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele. Então, todos que aceitam Al Shamashi, todos que é nascido, que recebe a grandeza do Criador, eles não perecem. Eles não, o maligno não consegue tocar nessas pessoas. Por quê? Porque primeiro que elas receberam o selo divino, o Ruach Kadosh. Depois que o Criador, além de receber o selo divino, elas são protegidas. O Criador coloca anjos ao redor e de redor para os guardar, para os defender. E não somente isso, aquilo que é levantado malignamente contra aqueles que são filhos do Criador, recebe revestimento de proteção, aquilo que luta contra eles são envergonhados e confundidos. Efésios 6:11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Al para estar firme contra as astutas ciladas do maligno. Então, quando nós revestimos da presença do Criador, da palavra, porque nós vamos repreender o maligno na palavra. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que levantar contra mim em juízo a condenarei. Essa é minha justiça e herança. Por quê? Porque sou servo e sou filho do Criador. Então, 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós temos que lançar toda a preocupação, tudo aquilo que está incomodando a gente, nós temos que orar, entregar e apresentar para o Criador. Nós fazendo isso, nós estamos nos blindando e entregando aquela adversidade, aquele possível ataque nas mãos do Criador. E quando se lança contra a gente, aquela possível preocupação, aquela possível adversidade, ela mesma é cessada antes mesmo que chegue a você. O Criador já cessa, bloqueia, não permite que venha até você. Então, nesta noite, neste dia, nesta madrugada, ou se é a hora que você vai assistir, nesta manhã, vamos romper os laços, sacudir de nós as suas algemas, ou seja, sacudir tudo aquilo que nos amarra espiritualmente, tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que tenta nos envergonhar, nos intimidar, nos oprimir. Não, nós vamos lançar sobre Al, através de Al Shamashi, e que ele seja o nosso libertador neste dia, para a glória e exaltação do nome dele, né? Que a glória dele venha resplandecer. Agindo Al, quem impedirá? Né? Quem pode impedir o seu agir, o seu manifestar? Então você tem que ter consciência de quem você serve, porque
Como é que você vai ter consciência de quem você serve? É conhecendo. E para conhecer, como é que você vai ter que fazer? Você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia, você tem que assistir um vídeo, você tem que ouvir louvor, você tem que ver coisas, assistir coisas que agregam, que edificam a sua casa, que edificam a sua família. Você tem que se fortalecer espiritualmente através de oração, jejuns, consagrações. Você tem que se santificar. Você tem que estar conectado com o Criador. Você tem que orar todos os dias. Tem que orar. Muitas vezes, quando nós estamos fracos espiritualmente, nós não temos vontade de orar. É um desânimo. Isso significa que você está extremamente sendo atacado espiritualmente e você está perdendo a intimidade com o Criador. E nós temos que ter um hábito de oração, nós temos que ter um hábito de meditação na palavra, que seja um versículo, mas esse versículo ele tem que tocar no seu coração, ele tem que falar contigo. O Criador é a minha luz e a minha salvação. Então eu sei que o meu Criador, ele que resplandece a minha vida, ele que ilumina a minha vida. Os meus olhos, ó meu Pai, tem uma adversidade à minha frente, eu não sei como resolver, mas os meus olhos estão postos em ti. Tu és a minha salvação através de Yahshua Mashiach. Age nessa causa, resolva essa pendência, este problema, resolva essa situação, responde por mim, justiça minha. Yahshua, advogados, advogue essa causa. Dê o veredito sobre essa causa, faça justiça na minha causa, tu és a minha força, tu és a força da minha vida, a quem temerei, tu és o meu Criador. Então, o seu poder é infinito, o seu poder não cessa. Olha por mim, olha pela essa situação, repreenda esse mal, repreenda essa afronta, peça a Ele que venha repreender aquilo que está te afrontando, que venha repreender aquilo que está se levantando contra a sua vida, para que fique sabido, Yahweh, que antes de ti não houve, depois de ti não haverá, né? Você tem que repetir isso dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro do ônibus, onde você estiver. Olha, para que fique sabido nessa terra, para que fique sabido nessa nação, que antes de ti não houve, depois de ti não existirá. Você entende? Quando você declara que Ele é o Todo-Poderoso, que você resplandece isso dentro da sua casa, que o nome dEle é santo, através do seu nome ser lavado, ser santificado, você está declarando que há uma força sobrenatural que te contempla, que te guarda, que te protege, que nada, absolutamente nada pode te tocar, que nada absolutamente pode te fazer com que os planos dEle não venham a manifestar na sua vida. Quando você tem consciência que você é nascido dele, que ele é seu pai verdadeiro, seu Abba. Quando você tem consciência que Yahshua é seu irmão, que você teve uma conexão, que você teve uma experiência com ele, você vai só conseguir isso depois que você tem uma experiência com ele. Somente após você receber o Ruach Kadosh dele, que é a grandeza dele sobre a sua vida. Antes você não conseguirá ter essa fé. Por isso que eu sempre oriento, deixo direção espiritual. Queridos, você tem que ter uma fé independente. Você tem que estar com a Bíblia na sua mente. Você tem que estar com a resposta bíblica, o entendimento, perceber o ataque antes mesmo que ele venha até você. Porque quando nós estamos conectados com o nosso Criador, a gente sente antes mesmo que venha materializar. Você sente dor de cabeça, você sente tontura, você sente um desconforto, de repente o ambiente onde você está começa a ficar pesado. Você começa a sentir dor nas costas, dor no corpo. Tem algo que está saindo do lugar. Primeiro você olha os físicos. Depois você olha as causas naturais. Viu que não é nada, que às vezes você fez um esforço físico atípico? Não é? Então é algo espiritual. Deve ser repreendido, deve ser neutralizado. Né? Olha, aconteceu isso, está acontecendo isso, vidro, copos começa a quebrar dentro de casa, algumas coisas começam a estragar. Isso é inveja, tem que repreender o espírito invejoso, tem que mandar ele para as profundezas do abismo, de onde veio e volta neutralizado, ou seja, cancelado, bloqueado, desfeito. O mundo espiritual, querido, ele é mais real do que nunca. Você deve sim neutralizar o mal, como o bem ele flui na terra, o mal também flui da mesma forma e com mais rapidez, com mais intensidade. As pessoas que estão propícias a praticar a bondade são menores a quantidade de pessoas que estão aptas a desejar o bem do que aquelas que querem o mal. Porque a própria Bíblia diz que
o mundo já é do maligno. Entenda? Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos, bloqueamos, cancelamos nesse dia, para a glória e exaltação do nome de Yahshua, através de Yahshua Mashiach, todo espírito invejoso, todo espírito avarento, todo espírito que foi todo decreto maligno de quebras, para trazer quebradeira na sua vida, para trazer ruínas, para trazer escassez, para trazer endividamentos, para trazer misérias, para trazer sujeira, para trazer desordem, para trazer o caos. Nós neutralizamos. Por um caminho veio, mas por 7 volta destruído, cancelado, imobilizado de manifestar. Nós não aceitamos. Dentro deste lar, dentro dessa empresa, dentro deste trabalho, dentro dessa casa, há prosperidade, de abundância, de fartura, porque na própria palavra o Criador diz que tudo é possível aquele que crê. E não somente isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Através de Yahshua Mashiach dentro do meu lar, eu sou uma fonte inesgotável, um rio que transborda. É como um riacho, um ribeiro que transborda de mim, adentra a minha casa, a minha família, e de mim e da minha casa e da minha família não sai. Não se perde nada, não se quebra nada, não se perde nada, não se quebra nada e não se fica nada na escassez. Pelo contrário, temos tudo em abundância, em alavanches de abundância, de prosperidade. Porque todo aquele que nele crê é filho, é herdeiro das suas promessas. Se você é filho, se você aceitou Yahshua Mashiach como seu salvador, você é herdeiro do Pai, você é filho, filha dele. Então, tudo que é dele é teu. Assim seja. Paz e graça, queridos. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe através de Yahshua Mashiach. E que todo espírito invejoso, todo espírito da desordem, do caos, da ruína, da escassez, do travamento para fechar caminhos, nós neutralizamos. Vai ficar fechado as portas do inferno. Vai ficar travado, travadíssimo, amarrado, bloqueado, quebrado, destruído as profundezas do inferno. Porque dentro deste lar, dentro desta empresa, dentro deste trabalho, vai ficar tudo aberto, vai ficar tudo próspero, vai ficar o celeiro transbordante, que nada vai faltar, nada, absolutamente nada faltará neste lar, nesse trabalho, nessa empresa, nessa família, nessa casa. Esta família, eu as coloco na poderosa mão, debaixo da poderosa mão do nosso Criador, Yud-He, Vav-He, Yah, através de Yahshua Mashiach. Eu coloco o patriarca dessa casa, a matriarca e os filhos. Eu coloco todos eles debaixo da cobertura de Yah. E que tudo aquilo que levantar contra essa casa, contra essa família, para trazer destruição, já está repreendido, neutralizado no nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração. Obrigada por assistir até aqui. Shalom, shalom. Que Yah abençoe através de Yahshua Mashiach. Assim seja. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e tua casa não será atingido. Por quê? Porque a seus anjos ele dará a ordem a teu respeito, a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, os anjos celestiais do Criador estará conosco. Assim seja. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Graça e paz, querido. Que Yah abençoe. Shalom, shalom. Assim seja. Aleluia.